foi controlada com essa ligadura da veia e a hemorragia foi estancada. Além disso, ele apresentou outras lesões em órgãos intraabdominais. Ele teve 3 perfurações no intestino delgado, que foram tratadas com sutura primária. Nós demos pontos e fechamos essas perfurações intestinais. E ele apresentou uma lesão grave no intestino grosso, numa região chamada cólon transverso, uma lesão transfixante grande, extensa, e havia uma contaminação de fezes no interior da cavidade abdominal. Então nós optamos nessa lesão por não tratar com pontos com rafia como as demais do intestino delgado. Nós optamos por fazer uma ressecção desse segmento que estava lesado e confeccionamos uma colostomia no paciente. Então, colostomia, quando a gente coloca o intestino na parede abdominal com uma bolsinha, onde temporariamente vão ser excretados ali os gases e as fezes. Nós optamos por fazer essa conduta dada a gravidade do paciente, e as lesões graves que ameaçavam eminentemente a vida, colocavam em risco a vida, elas foram identificadas e tratadas durante a cirurgia. O paciente agora está na unidade de terapia intensiva. É um quadro naturalmente grave pela magnitude do traumatismo, mas ele está estável no momento. Vou passar de novo a palavra para o Dr. Cícero. A equipe foi composta por cirurgiões gerais do trauma, cirurgiões vasculares, e vou passar para o Dr. Renato, o Dr. Cícero, e depois me coloco à disposição para as perguntas. Foram vários golpes, então, para ter várias lesões? Não, foi uma lesão única, transfixante, mas foi uma lesão muito profunda. E os órgãos no abdômen, eles ficam sobrepostos, ficam um em cima de outro. Então, à medida que houve a penetração do objeto no abdômen, foram ocorrendo essas lesões. Foi uma lesão única. Vamos organizar e deixar aberto as perguntas. O doutor Cícero quer falar alguma coisa? Espera um minutinho. Complementando o que o doutor Luiz disse, a porta de entrada é uma só. As lesões internas que são várias. Então, entendeu? É isso. Doutor Glaucio, quer complementar? Meu nome é Glaucio Souza, sou cirurgião do hospital e participamos dessa cirurgia hoje. Só complementando, um furo apenas, mas o trajeto do ferimento é que provoca múltiplas lesões. O senhor Jair Bolsonaro chegou muito grave ao hospital, com a pressão muito baixa devido à perda de sangue, e felizmente conseguimos conter a hemorragia a tempo, comandada pelo Dr. Luiz, a cirurgia, e felizmente ele está agora numa situação de estabilidade na recuperação do pós-operatório. Gostaria de aberta perguntas. Eu levantasse a mão. Identifica, por favor. Simone, do SBT. Eu gostaria de saber, ele realmente, em algum momento, era óbvia a chance de morte pela gravidade do experimento? Passamos, doutor Cícero. E se existe uma informação, apesar de todo o aparato do hospital, existe uma informação de que ele poderá ser transferido brevemente, ou por Rio ou para São Paulo. Isso está confirmado? As lesões causadas por arma branca ou arma de fogo, todas têm, em tese, um risco para a vida. Com relação à transferência, isso aí é uma decisão que a família que tem que tomar, desde que o paciente tenha condições clínicas de ser transportado. E ele tem? No momento, não. Nesse momento, não. Doutor Grosso, José Henrique. Vou só complementar essa questão da transferência. Foi feito um contato do Hospital Sírio-Libanês comigo, a pedido da família, e nós vamos receber agora à noite uma equipe que vem do Hospital Sírio-Libanês, que vai estar acompanhando o caso, e acredito que ele deva ter condições de transferência, mas a gente não tem como precisar isso. Nesse momento, essa noite, não, né? Ele vai permanecer na UTI, em cuidados intensivos, mas tão logo haja estabilidade, seja vontade da família, a gente não vê por que não haver a transferência. Antes de amanhã de manhã, não, né?
Antes de amanhã de manhã? Não, antes de amanhã não. A equipe deve chegar por volta de meia-noite. A gente vai fazer um contato pessoal para passar todas as informações técnicas, né, para a equipe que está vindo. Então, antes de manhã, com certeza não. A pergunta dela é que ela chegou a pergunta se quando ele chegou ao hospital, ele tinha risco de vida. Tinha uma perda sanguínea grande no abdômen por essa lesão vascular, né? Então ele chegou em estado de choque. Então essa era a principal lesão que agudamente colocava em risco de vida. E isso foi controlado durante a cirurgia. Em relação ao tempo de... Não, identifica, por favor. Meu nome é Marcele, da TV Bandeirantes do Rio. Em relação ao tempo de recuperação do paciente, quanto tempo isso pode levar? Enfim, como é que pode se desenvolver esse período de recuperação dele? É uma pergunta, assim, que do ponto de vista objetivo, a gente não tem como dar essa resposta agora, né? Está muito recente o traumatismo, está muito recente a cirurgia, pode levar dias, pode levar semanas, né? Isso vai depender de como ele evoluir. O que a gente pode falar de forma concreta é que nessas primeiras horas após a cirurgia, a recuperação tem sido muito satisfatória na UTI, mas não tem como. E com relação a esse ferimento no intestino... Identificação, por favor. Marcos, da TV Integração. Com relação a essa lesão no intestino grosso, como que foi estancado, digo assim, o sangue, teve hemorragia, teve que costurar? Isso, a hemorragia, né, o sangramento foi estancado, costurado, em termos não técnicos, mas foi o sangramento de uma veia abdominal. O sangramento do intestino é um sangramento mínimo, isso não ameaça o paciente. Então, o intestino delgado foi costurado e o intestino grosso não. A gente retirou a parte que estava lesada e a gente não fez a emenda do intestino. A gente optou por fazer a colostomia, a princípio em caráter temporário. Essa pode ser retirada ou não? São informações que vão ter que ser dadas, sobretudo para a equipe que for continuar conduzindo. De um modo geral, a gente opta aqui no nosso serviço por um tempo não superior a 2 meses, mais ou menos, que é para o paciente estar plenamente recuperado do traumatismo e depois ele tem que ser submetido a uma nova cirurgia para reversão dessa colostomia. Isso pode dificultar, atrapalhar a agenda do candidato? Afinal, as eleições estão batendo aí na porta. Eu acredito que especificamente, falando da colostomia, acredito que não. A gente tem uma série de pacientes que têm que ser colostomizados de forma definitiva por variadas lesões, por traumatismo, por câncer, etc. E esses pacientes conseguem levar uma vida normal, com qualidade de vida, fazer atividades físicas e etc. A cirurgia viabiliza que ele mantenha a campanha do nível que estava fazendo? Nesse momento, sim. Até porque a gente ainda não tem uma previsão do tempo de hospitalização. Então isso a gente não tem como falar para vocês. Transferência, ele tem que ir também num avião, todo ele com certeza, né, acompanhado um transporte médico, com certeza, da equipe que vai recebê-lo, né, e também é difícil estimar tempo de UTI. É uma informação que está muito precoce, depende muito da evolução nas próximas horas. No primeiro momento, quando recobrou a consciência, mas é claro que ainda tem um efeito residual da anestesia, dos sedativos. Então o paciente está acordado, reconheceu os filhos, né? Mas ainda não interagiu, não conversou com a gente, ainda não.